eu quero compartilhar com os irmãos do texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9, e assim estarei lendo dos versículos de número 1 ao versículo de número 11, do Evangelho de João, capítulo 9. E assim está escrito na palavra de Deus, mesmo assentado como os irmãos se encontram, na mesma reverência que nós estamos, no culto que nós estamos prestando ao Senhor, que é digno de toda a reverência, de toda a adoração, de todo louvor, da nossa gratidão. O texto, assim diz a palavra de Deus: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo, com a saliva aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra, que nós nessa noite estejamos receptivos a ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, compreender como Deus opera na vida daqueles que se colocam, que acreditam, confiam, têm fé naquilo que Jesus Cristo diz. Oremos ao Senhor. Pai amado, bendito seja o seu santo nome, ó Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Pai. Nós, os teus servos, nesta noite, reunidos no lugar que o Senhor reservou para nós, aqui nesse local, aqui nesse bairro, essa tua agência, Senhor Deus, plantada aqui com o propósito de anunciar a tua salvação. E nessa noite, Senhor Deus, nós queremos que o Senhor nos fale, que o Senhor nos oriente através da sua palavra, que o Senhor nos faça compreender com exatidão o seu grande amor por nós, que não tenhamos nenhuma dúvida, Senhor Deus, a respeito daquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, sabendo que a sua vontade é boa, perfeita e agradável para todos nós. Queremos, Senhor Deus, te agradecer, mas te pedir também, Senhor Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, e pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos torne aptos a nessa noite falar das maravilhas do teu reino, falar dos milagres que seu Filho Jesus Cristo fez e que o seu Filho Jesus Cristo realizou. Nós queremos, Senhor Deus, te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero pensar com os irmãos nessa noite a respeito desse tema, e pensando que nós viemos aqui um exemplo de fé ou uma cura maravilhosa, ou os dois. Esse é um texto ou um dos episódios bíblicos que, segundo os estudiosos, é de mais difícil compreensão para a nossa mente humana, a nossa mente limitada nessa pós-modernidade, mesmo para os crentes mais experimentados, crentes veteranos.
existe uma dificuldade para entender o fato que se apresenta. Que cura mais estranha, não é? A Bíblia diz que Jesus curava pelo falar. E por que no caso deste cego em Jerusalém, ele fez desta forma? Poderíamos dizer que foi uma atuação ou uma forma totalmente anti-higiênica, se alguns podem pensar assim. E podemos também dizer que ela é contrária a qualquer princípio sanitário. Misturar saliva e terra para fazer uma espécie de emplastro e com ele lambuzar os olhos de alguém. Mas foi exatamente o que Jesus fez. E 20 séculos nos separam desse episódio, dessa cura maravilhosa, ou desse exemplo de fé. E alguns historiadores romanos, eles já citavam situações em que algo assim teria acontecido. Então, portanto, não era novidade ou modismo aquilo que Jesus Cristo estava fazendo, é aquilo que o nosso Senhor estava fazendo. Os discípulos, então, eles aproveitaram esse encontro de Jesus com aquele cego, essa experiência vivenciada ali, um cego de nascença, e eles pedem uma palavra a respeito do perene problema do mal. E a pergunta dos discípulos para Jesus é: quem pecou? Foi este ou os pais para que ele nascesse cego? Porque existia uma explicação básica usada pelos rabinos, pelos doutores da lei, de que o pecado, na seguinte forma, é a causa do sofrimento. Ou o pecado pré-natal foi praticado pelo feto, ou a iniquidade dos pais estava sendo visitada nos filhos até a terceira e quarta geração, conforme cita o escritor do livro de Êxodos, no capítulo 20, versículo 5, que diz: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, baseado nesses textos, os rabinos eles entendiam que dessa forma. Mas hoje nós podemos dizer que a tragédia humana, ela é fundamentalmente uma questão de responsabilidade individual ou herança do passado. Que vem a ser isso, pastor René? Responsabilidade individual. Alguém é usuário de drogas, por exemplo, e contrai uma enfermidade a partir do uso das drogas. A responsabilidade é pessoal. Eu creio, e ninguém... eu tinha um colega aqui dizer que o mais bobinho dessa turma cheira cola, né? Mas nós vemos que todos que entram por esse caminho, que buscam esse caminho, eles sabem das consequências. Então, é uma responsabilidade individual, é uma responsabilidade pessoal. Ou herança do passado. O que vem a ser a herança do passado? Estava acompanhando uma situação de uma família em que um dos filhos, ele tinha sérios problemas de saúde, mas muitos problemas mesmo. Problemas oriundos dos vícios dos pais, que o filho nasceu e carrega uma série de problemas de saúde decorrente da irresponsabilidade dos seus pais. E os discípulos então estavam preocupados em encontrar alguém para responsabilizar pela tragédia, alguém para responsabilizar pela sua situação. Eles estavam interessados somente nas causas humanas. Mas Jesus Cristo, ele estava preocupado com o que poderia fazer para mudar a vida daquela pessoa, ou a situação daquele cego de nascença. Então Jesus, ele estava interessado nos resultados divinos, diferentes dos discípulos. Os discípulos, eles estavam interessados nas causas humanas,
Mas Jesus não. Jesus Cristo estava interessado, em primeiro lugar, na pessoa do cego de nascença, como eu disse no início, de que ele tivesse uma vida em que ele pudesse se alegrar, uma vida digna, e não ficasse somente naquela dependência extrema que ele tinha das pessoas. Se obrigar a alguém ter que conduzi-lo, alguém ter que esmolar para que ele pudesse garantir a sua subsistência, e tantas outras situações que nós cremos que aquele homem vivia, aquele homem enfrentava. Então, por que o milagre aconteceu? Isso sim é o X da questão. Jesus Cristo então diz para aquele homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. O que curou o cego, irmãos, foi a sua fé no Senhor Jesus. Foi confiar na palavra de Jesus. Foi confiar na orientação de Jesus. Eu creio que grande parte das dificuldades das pessoas nos dias de hoje é porque não confiam na palavra de Deus. Eles não confiam no poder de Deus. Não confiam naquilo que Jesus orienta através da sua palavra. Não confiam naquilo que a Bíblia orienta e tem sido a nossa regra de fé e prática, a nossa bússola, o livro em que nós baseamos a nossa conduta. Então, nós podemos imaginar aquele homem, a partir do momento em que Jesus diz para ele assim: passa aquele lodo, né, aquela pasta nos olhos dele, aquela pasta de saliva e terra nos olhos dele. E eu fico imaginando, né, fecho meus olhos e começo a imaginar como se Jesus estivesse e me colocando no lugar do cego e entendendo que alguém está tocando nos meus olhos e colocando algo que eu não sei o que é. E esse alguém diz para mim assim: olha, você vai, Jesus diz para o cego: vá até o tanque de Siloé e lá você se lava os seus olhos e volta vendo. É complicado, não é? É difícil de entendimento isso, alguém chegar e passou a pasta lá de terra e saliva e chega para o cego e diz: vai e volta vendo, vai que você vai voltar enxergando. E aquele homem então ele sai, né, tropeçando, titubeante, cambaleante. Ele tenta chegar encontrar o caminho até o tanque. Eu creio que nessa busca do tanque de Siloé, ele deve ter pedido a alguém que ajudasse ele até chegar até o tanque. E eu fico imaginando quantas indagações que ele teve que responder, quantas perguntas ele teve que responder a respeito de por que ele estava buscando o tanque de Siloé. E aquele homem deve ter dado várias explicações às pessoas. E eu fico imaginando, irmãos, quantas pessoas o desestimularam a chegar até o tanque de Siloé, né? Mas que idiotice sua! Alguém passa algo nos seus olhos e diz para você ir até o tanque, lavar os olhos e voltar de lá enxergando. Você não... O que você tem na sua cabeça? Eu estou fazendo isso e a Bíblia não cita isso, são colocações minhas. Mas é o que acontece nos dias de hoje também a respeito de muitas pessoas que têm chegado até Jesus. Jesus tem dito a elas que vai dar o melhor para elas, vai dar salvação para elas, vai dar um lugar, reservar um lugar nos céus para ela. E chega alguém de que ele está sendo enganado, que ele é um idiota, que você vai crer em coisas que impossíveis de acontecer. O céu não é lugar para você, o céu não existe, Jesus Cristo não existe, e tantas outras situações que as pessoas vão criando. Eu creio que o cego ali em Jerusalém, na busca do tanque de Siloé, ele encontrou também várias pessoas que o desestimularam a chegar até o tanque. Mas o que aquele homem fez? Ele confiou na orientação do Senhor. Ele acreditou. Ele creu em Jesus Cristo. E ali ele foi até o tanque, e ali ele lavou os seus olhos. Quando eu vejo essa situação, eu volto a pensar
num outro personagem que a Bíblia cita, que está lá no livro de 2 Reis, nos capítulo 5, dos versículos de 9 a 14. É também um texto muito conhecido e uma situação muito conhecida dos irmãos. Ele fala de um homem chamado Naamã. Naamã era um general, um homem poderoso, era o ministro da guerra do rei da Síria. E aquele homem tinha um comando, né, de todas as forças armadas. Ele era um comandante supremo, vamos dizer, abaixo do rei. Ele era o comandante de todos os soldados. E ali, mas aquele homem tinha uma dificuldade, aquele homem era leproso. E eu fico imaginando, irmãos, Naamã, um homem com poder, um homem com o cargo que ele tinha, um homem que recebia outros generais, comandantes e oficiais da sua guarda, do seu exército, e também emissários de outros reis. Eu fico imaginando aquele homem leproso. Como aquele homem deveria se sentir chegando até porque a lepra era uma enfermidade que afastava as pessoas do convívio social, do convívio religioso, afastava as pessoas de todas as atividades, mas Naamã era leproso. E a Bíblia diz que naquele tempo eles foram até Israel e ali trouxeram uma menina. E como sempre, um dos personagens importantes da Bíblia, nós não sabemos os nomes deles. Nós não sabemos a idade. Só sabemos o que a Bíblia diz, que era uma menina que veio escrava, serva da esposa de Naamã. E aquela menina, ela mostra algo que nós, nos dias de hoje, também temos que ter. Ela mostra compaixão, mesmo por aquele homem que era o seu senhor, aquele homem que atirou, o exército daquele homem atirou do seu convívio familiar, da sua pátria, da sua religião, do meio dos seus amigos, do seu convívio social, e trouxe para uma terra estranha para servir de escrava. Aquela menina era para odiar Naamã. E ela diz então para a esposa de Naamã: se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Israel, Eliseu, certamente ele seria curado da sua enfermidade. Então Naamã, ele deu uma série de situações aqui, que os irmãos podem ler depois no versículos de 9 a 14 do capítulo 5 do livro de 2 Reis. Naamã, os conselheiros dele o levam a buscar o profeta que estava em Israel. E ele, Naamã, sempre, não vou. Quantas objeções ele fez, quantas vezes ele deve ter se aborrecido e aborrecido seus auxiliares. E ali chega até uma série de situações que ele chega até Eliseu. Eliseu se oferece: não, manda ele vir aqui, eu vou conversar com ele, eu vou recebê-lo. E ali ele aconselha Naamã a mergulhar 7 vezes no rio. Imagina, irmãos. Aí nós fazemos uma comparação entre o texto, a vida de Naamã, a história de Naamã e a história do cego de Jerusalém. E diz a Bíblia que Naamã relutou, não é? Disse que não. Eu creio que também muitos que ali estavam junto dele diziam para ele: poxa, lá na nossa terra tem rios muito melhores do que esse aí, você vai mergulhar nesse rio? Nós temos 2 rios importantíssimos lá, e você vai mergulhar nesse rio? Ele também, não, na minha terra tem rios, porque eu não posso mergulhar? Não, tem que ser nesse. E Naamã, ele mergulha. Eu fico imaginando 7 vezes, né? Mergulhou a primeira, ele deve ter já voltado. Na 6ª vez ele já devia estar muito aborrecido. Mas precisa ser 7? Até agora não aconteceu nada. E na 7ª vez Naamã volta
curado da sua lepra. A fé, a confiança, o crer na palavra do profeta que estava em Israel. E assim também aquele homem, o cego de Jericó, o cego de Jerusalém. A Bíblia diz que ele creu e assim um milagre aconteceu na sua vida. O que nós podemos ter como exemplo para nós nos dias de hoje, vendo a história, tanto a história de Naamã, que aconteceu lá no Antigo Testamento, lá muito tempo anterior a esse que nós estamos falando a respeito do cego de Jerusalém. Somente uma coisa estava ali e ficou evidenciada na vida dos dois: acreditar, confiar, ter fé. Talvez, irmãos, quantas coisas nós vivenciamos nos dias atuais, mas a nossa fé se encontra tão pequena para determinadas coisas, nós não confiamos, nós duvidamos. Inclusive tem um cântico que diz, não é? O porquê duvidar, não é? E quando nós olhamos para Jesus Cristo, quando nós sentimos o toque de Jesus em nossa vida, quando nós obedecemos ao Senhor, confiando no seu poder, confiando na sua misericórdia, confiando na sua divindade, confiando no seu amor, as coisas, elas acontecem de forma diferente. A nossa vida muda. A Bíblia diz que logo que o cego teve seus olhos limpos, ele que nunca tinha visto nada, eu fico imaginando uma pessoa cega de nascença, e de repente ela começa a ver todas as coisas, as belezas que o Senhor criou. Não vamos pensar nas coisas ruins, não, vamos pensar nas coisas belas. Eu costumo dizer às pessoas que Deus me permitiu ver lugares e coisas belíssimas que eu guardo na memória. Me permitiu também ver coisas tristes, coisas horríveis, que eu procuro não ficar, procuro deixar que as coisas bonitas, as coisas belas que Deus fez, elas sempre permaneçam, e aquilo que é feio eu procuro esquecer, aquilo que não me agradou eu procuro esquecer. Eu fico imaginando esse homem, quando ele começou a olhar, em primeiro lugar ver a luz do sol, ele olhar ver o céu, ele olhar ver o semblante das pessoas, ver como as pessoas eram, não é? Inclusive tem uma história de um escritor, se não me falha a memória, foi o Malbataan que escreveu essa história. Ele fala de um grupo de cegos tocando um elefante, tentando entender um elefante, né? Imaginar um elefante no toque. Um tocava nas patas, dizia, não, esse animal é uma imensa coluna. O outro tocava na tromba, o outro tocava no chifre, nas presas dele, dizia, não, isso é curvo. O outro é algo que mexe, e assim é uma estrutura como se fosse uma parede. Cada um tinha a sua visão de toque, porque ele não conseguia enxergar. E aquele homem ali, ele teve a sua visão restaurada, ele teve a oportunidade de olhar e ver as pessoas exatamente como elas são. E ali, a palavra de Deus diz que quando ele teve seus olhos abertos, enquanto muitos nós, como um personagem bíblico, Tomé, né? Ele precisou ver para crer. E o cego, ele precisou apenas crer para ver. É diferente. Porque Jesus Cristo mudou a vida dele através do toque que deu na sua vista. Esse cego que viveu há 20 séculos atrás, viveu no primeiro século, digo, ele tem uma reação tão espontânea e natural quanto a do homem do nosso século, que diante do seu passado de erros, do seu passado de maldade, ele um dia entra na porta aquela porta ali,
a porta da igreja, a porta da primeira igreja batista em Culubandê. Entra e ali ele se reconhece um pecador e ele diz, assim como muitos exemplos que talvez os irmãos já tiveram aqui e viram, ele se converte, aquele que entra se converte e diz, eu sei que sou um pecador, eu sei que preciso da cura do Senhor, eu preciso da cura espiritual, mas preciso também em algumas situações da minha vida, da cura física. E interessante que ali os religiosos e as pessoas, elas diziam que Jesus Cristo era um pecador. E o capítulo 25, o versículo 25 do livro do capítulo 9 do Evangelho de João, quando as pessoas criticando aquele homem, dizia que ele estava dando glória a Deus, mas nós sabemos que esse homem, Jesus, ele dizia um pecador, ele diz, se é pecador, não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Quantos cegos já entraram por essa porta e compreenderam e receberam o toque de Jesus e foram curados da sua miséria espiritual e restaurado para a honra e glória do Senhor. Eram cegos que passaram a ver e se tornaram nova criatura porque Cristo salvou. Aquele homem dizia, era cego, eu era um cego e agora eu vejo. Quantos cegos, mais uma vez eu volto a perguntar aos irmãos, os irmãos já viram entrar por essa porta e saíram daqui vendo a glória do Senhor, vendo o esplendor do Senhor, vendo os benefícios que o Senhor Jesus pode fazer na sua vida, vivendo a beleza e a alegria de estar na presença do Senhor, de viver momentos felizes, momentos de comunhão. Hoje sou uma nova criatura, porque Cristo me salvou. Era cego e agora vejo. É uma resposta objetiva e direta, que só sai do coração daquele que é restaurado, daquele que, recebendo Jesus Cristo em sua vida, conclui que o pecado e o mal não mais prevalece, não mais tem poder sobre ele. O seu viver é um viver cristão a partir do momento em que Jesus Cristo toca na sua vida. Eu não sei se aqui nessa noite tem alguém que ainda não recebeu esse toque, que ainda não sentiu essa presença na sua vida, alguém que foi restaurado pelo Senhor, ou que precisa ser restaurado pelo Senhor, que precisa que Jesus Cristo entre na sua vida e faça morada na sua vida. Eu quero convidar a equipe de louvor mais uma vez, e queria que nessa hora nós pensássemos a respeito da nossa condição, a respeito daquilo que Jesus Cristo tem feito na nossa vida, daquilo que Jesus Cristo fez na minha vida, faz na minha vida, fez na sua vida e continuará fazendo na vida daqueles que o servem, daqueles que o seguem. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo, porque o Cristo que eu creio, Filho de Deus, do Deus vivo, me salvou. Eu era cego e agora vejo.
até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Sinta o toque de Jesus nessa noite na sua vida. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida. Para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus. Louve ao Senhor, porque Ele tocou na sua vida. E Ele quer tocar na sua vida nessa noite. Ele quer encher seu coração de paz, te dar a alegria de viver. Quando o Senhor Jesus me tocou, Ele quer te livrar da escuridão. Da escuridão. Tocou-me, tocou-me, Jesus tocou. De paz Ele encheu meu coração. Sinta a paz que Jesus Cristo pode te dar. Quando o Senhor Jesus quer tocar na sua vida nessa noite. Abra o seu coração para Jesus e aceite o seu toque, porque Ele pode livrá-lo da escuridão. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Senhor Jesus, amado Deus, Pai eterno que está nos céus, nós louvamos e bendizemos ao Teu santo nome, ó Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, porque um dia nós andávamos cegos, vivíamos na escuridão, e o Senhor tocou na nossa vida. O Senhor nos deu a condição de vermos a luz e de recebermos a salvação eterna através após a nossa confissão de fé, o nosso arrependimento, sabendo que o Senhor quer o melhor para nós, e o Senhor quer tocar nas vidas daqueles que andam na escuridão, daqueles que andam nas trevas, daqueles que andam na lama do pecado e querem e desejam e precisam sair desses locais, sair dessas condições, dessa condição e serem restaurados pelo Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida da primeira igreja batista em Colobandê, pela vida dos teus servos que aqui se encontram, Senhor Deus, pela vida dos nossos diáconos, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, crianças, das mulheres, dos homens que aqui congregam, Senhor Deus. E te suplicamos por aqueles que adentram a tua casa em busca, Senhor Deus, de um lugar para adoração, em busca, Senhor Deus, de estarem na tua presença.
Te suplicamos, Senhor Deus, pela vida da Caroline, que hoje esteve pela manhã, clamando ao Senhor pela vida da sua avó, a senhora Zilka. Te suplicamos, Senhor Deus, pela vida da Sheila, tua serva, Senhor Deus, ali naquele leito de hospital, pela sua família, Senhor Deus, apreensiva com o que pode acontecer, mas a nossa confiança está no Senhor, que toca em nossas vidas e nos dá cura, nos dá salvação. Clamo ao Senhor pela vida da Letícia, Senhor Deus, minha sobrinha tão querida, Senhor Deus, vivendo um momento tão difícil na sua vida com tão tenra idade, Senhor Deus. Nos seus 18 anos de vida só viu coisas ruins, só enfrentou situações difíceis. Mas a sua cegueira espiritual, ela pode ser curada, e nós cremos nisso, no momento em que ela aceitar o toque de Jesus na sua vida. E nós oramos por isso, ó Pai, que o Senhor toque na vida da Letícia e transforme a vida dela, que ela possa realizar seus sonhos, Senhor, de ser uma médica, que ela possa realizar seus sonhos de ter uma família. E quantos, Senhor Deus, filhos nossos, dos nossos irmãos, nossos netos, nossos parentes, Senhor Deus, quantos deles vivem situações como a Letícia? Talvez até aqui nessa noite, Senhor Deus, nós tenhamos pessoas que tenham essa situação em suas famílias. Mas nós suplicamos ao Senhor que o Senhor no momento propício, Senhor Deus, no seu tempo, o Senhor toque na vida daqueles que nós temos colocado diante do Senhor e clamando a sua misericórdia sobre eles, Senhor Deus. Te oramos, Senhor Deus, pedindo pelas famílias dessa igreja. Quantos irmãos aqui, Senhor Deus, têm se colocado diante do Senhor em oração, clamando pelos seus filhos, pelos seus netos. E nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor, dos altos céus, o Senhor tem ouvido o nosso clamor. O Senhor tem inclinado os seus ouvidos às nossas petições. O Senhor tem visto o sofrimento desses irmãos. O Senhor tem visto, Senhor Deus, a sua aflição. E assim como aconteceu no passado, Senhor Deus, nós queremos que o Senhor desce e visita os teus servos. Que o Senhor atende o nosso clamor segundo a tua vontade e o teu querer. Nós te oramos, ó Deus, pedindo que nos dê uma semana tranquila na tua presença, uma semana de busca, Senhor Deus, da tua presença cada dia mais em nossas vidas. Que nós possamos nessa semana, Senhor Deus, que se inicia, estarmos mais próximos de ti, Senhor Deus, em comunhão, não somente com o Senhor, mas em comunhão com nossos irmãos, fazendo a tua vontade sempre, Senhor Deus. Te oramos, Senhor Deus, pedindo que o Senhor também nos leve em paz para os nossos lares, guardados e livrados pelas suas santas e potentes mãos. E que possamos a cada dia, Senhor Deus, confiar no teu poder, confiar no toque do Senhor em nossas vidas. Te oramos, ó Deus, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. É a oração que nós te fazemos, ó Deus, crendo no teu poder, na tua misericórdia, no seu grande amor por nós. Oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus, nosso Mestre, Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém.